Você já se perguntou por que alguns relacionamentos cheios de paixão e com uma compatibilidade aparentemente perfeita acabam empacando, como um navio encalhado, sem nunca chegar àquele passo final? Enquanto isso, outros, talvez mais tranquilos e serenos, inevitavelmente de forma natural levam à formação de uma família, como um rio que sabe o caminho até o oceano. Por que um homem mantém uma mulher em uma incerteza angustiante por anos, enquanto outro, ao encontrar a pessoa certa, quase imediatamente sente com uma certeza irracional: é ela, minha futura esposa? Esse paradoxo, essa tragédia dos relacionamentos modernos, onde as opções são inúmeras e a verdadeira decisão se tornou uma raridade, não é por acaso. Não se trata da sua beleza, da sua habilidade em preparar refeições deliciosas, ou mesmo dos interesses que vocês compartilham. Tudo isso é apenas a camada superficial, agradável, mas não decisiva. A verdade, que os psicólogos tradicionais raramente ousam dizer, está muito mais profunda, nos processos arquetípicos inconscientes aos quais Carl Jung dedicou toda a sua vida. Um homem, ao tomar a decisão de se casar, a decisão mais importante da sua vida, não é guiado pela lógica. Ele não está sentado com um lápis e uma lista te dando uma nota. Não. Sem saber, ele está realizando um teste profundo, quase místico. Ele não está avaliando o quanto você é conveniente ou bonita. Ele está avaliando o quanto você é inteira, o quanto você é real. Esses testes são silenciosos. Ele nunca vai te contar sobre esses testes. Além disso, ele mesmo pode nem perceber o que está procurando em você, quais cordas da alma dele você está tocando. A mente consciente dele pode estar ocupada com qualquer coisa, mas a alma, o inconsciente, está buscando outra alma capaz de suportar não só os dias ensolarados, mas também as inevitáveis tempestades da vida. O inconsciente dele não está procurando por uma metade, para completar o vazio dele. Isso é um mito infantil. O que ele procura é um universo inteiro e autossuficiente, com o qual possa se unir em uma união sagrada sem se perder no processo. Jung ensinava que a escolha de um parceiro de vida é o ato mais crucial no caminho da individuação, da realização do próprio ser, do verdadeiro eu. E essa escolha não é ditada por cálculos sociais, mas por uma profunda ressonância arquetípica. Um homem procura em uma mulher não um reflexo submisso de seus desejos, mas uma confirmação da força própria dela, de sua estabilidade interior. Ele busca aquela que travou suas próprias batalhas internas e saiu delas não quebrada, mas sábia, aquela que conheceu sua própria sombra e não teve medo dela. Hoje, vamos falar sobre 5 desses testes não ditos. Esses não são manipulações nem uma prova para a qual você precisa estudar. Na verdade, são 5 grandes espelhos nos quais um homem olha para ver não só você, mas também o seu possível futuro ao seu lado. E a forma como você se reflete nesses espelhos, sua reação, sua essência, determina tudo. Você está pronta para olhar além do véu do inconsciente masculino e entender o que realmente decide o seu destino? Então, vamos começar. Asterisco, asterisco. O primeiro teste e o teste do conflito. O grande espelho da verdade. Asterisco, asterisco, V. Esse é talvez o primeiro e mais importante teste que um homem faz sem nem perceber. É tão inevitável quanto a mudança das estações. Não se trata de uma briga barulhenta com pratos quebrando, mas sim do primeiro grande desentendimento, o momento em que os óculos cor-de-rosa da ilusão caem e duas realidades se chocam, quando suas opiniões entram em conflito, quando as expectativas dele não são atendidas, quando você diz não onde ele está acostumado a ouvir sim. Esse momento é um teste psicológico de fogo que revela instantaneamente a verdadeira estrutura da sua personalidade. Uma mulher que falha nesse teste reage de uma das várias maneiras destrutivas e infantis. Ela pode cair em histeria, se afogando em lágrimas e acusações, transformando um pequeno desentendimento em uma tragédia universal. Suas palavras viram armas, suas lágrimas, manipulação. Ela não está procurando uma solução. Ela está procurando alguém para culpar.
Jung diria que, nesse momento, não é uma mulher adulta que está falando, mas sim sua criança interior ferida, que está apavorada com a possibilidade de ser rejeitada. Outra possibilidade é que ela adote uma postura de agressividade passiva. Ela fica em silêncio por dias, responde com monossílabos, punindo com sua distância gelada, forçando-o a agonizar em meio a suposições e culpa. Essa é uma forma oculta de controle, tão destrutiva quanto um grito aberto. Ou ela pode transformar a discussão em uma competição intelectual, onde seu principal objetivo é provar que está certa a qualquer custo, destruir os argumentos dele, humilhá-lo, insistir no seu próprio ponto de vista, vencer. Ela vence a discussão, mas perde o relacionamento. Agora, em todos esses casos, o homem, em um nível inconsciente, percebe uma coisa, um perigo. Ele não vê uma parceira, mas sim um problema. Ele percebe que a persona dela, a máscara de uma companheira agradável, tranquila e compreensiva, é apenas uma casca frágil. E por baixo disso está o caos, o medo, a insegurança e a incapacidade de suportar a pressão da realidade. Ele entende instintivamente que qualquer dificuldade futura, qualquer tempestade da vida, doença, problemas financeiros ou crise, vai se transformar no mesmo drama. A alma dele recua instintivamente porque ele está procurando um porto seguro, não um campo de batalha perpétuo. Ele estava procurando uma aliada e encontrou mais uma adversária. Agora, imagine uma mulher diferente. Em um momento de desentendimento, ela não levanta a voz. Ela não chora nem acusa. Ela não tenta vencer. Ela faz uma pausa, talvez respire fundo para deslocar o centro de sua consciência do ego em pânico para o centro calmo de si mesma. Ela olha nos olhos dele e diz, calma mais firmemente, e eu ouço seus argumentos e entendo por que você pensa assim, mas eu vejo de outra forma, e aqui está o motivo. Ou, o que você está sugerindo não funciona para mim. Isso me machuca. Vamos tentar encontrar uma solução que funcione para nós dois. O que está acontecendo nesse momento em um nível psicológico profundo? Ela não está atacando. Ela está definindo um limite. Ela está demonstrando não que está certa, mas o seu respeito próprio. Jung chamaria isso de uma manifestação de uma sombra saudável e integrada. Uma sombra, como Jung ensinou, não é algo mau. Ela é o repositório da nossa força, da nossa raiva saudável, da nossa capacidade de dizer não e defender nossos limites. Uma mulher que não tem medo da sua sombra não reprime sua raiva, transformando em veneno, mas usa essa energia para um diálogo construtivo. Ela não destrói a conexão. Ela a fortalece com honestidade. Ela vê o conflito não como uma ameaça de fim, mas como uma oportunidade de crescimento e de maior intimidade. Na sua calma, o homem não vê fraqueza ou indiferença, mas uma força genuína e incrível, o poder de assumir suas emoções, o poder de respeitar a si mesma e a ele ao mesmo tempo. Ele vê diante de si não uma garota caprichosa que precisa de um pai, mas uma mulher adulta, uma parceira igual. Ele entende subconscientemente, com ela, eu posso passar por dificuldades. Com ela, posso discordar sem medo de destruir tudo. Ela não vai desmoronar por causa de uma opinião diferente dele. Ela não vai buscar vingança por um erro dele. Ela é um pilar de apoio, pois essa prova não é sobre quem está certo. É sobre se você é capaz de continuar sendo você mesmo quando o mundo deixa de ser confortável, se consegue suportar a tensão da realidade sem se destruir ou destruir o outro. Um homem, ao ver uma mulher passar por esse teste, sente um alívio imenso e inexplicável. O medo de conflitos futuros, que existe em todo homem, se dissipa. Ele entende, com ela, eu posso ser eu mesmo. Com ela, posso ser imperfeito. Com ela, posso construir um futuro porque ela não tem medo do presente. Isso não só alivia seus medos, como também faz nascer o respeito mais profundo e inabalável. Ele vê nela não apenas uma amante, mas uma aliada para a vida toda, e a decisão de casar, antes uma possibilidade distante e nebulosa, torna-se o único próximo passo certo e óbvio. Asterisco, asterisco.
O segundo teste, o teste da solidão, o grande espelho da completude. Asterisco, asterisco. Esse teste é ainda mais sutil e se estende ao longo do tempo. É invisível, mas seus resultados são sentidos por um homem em nível celular. Não se trata de como você se comporta quando estão juntos, mas de como você vive quando ele não está por perto. Um homem, instintivamente, com todo o seu ser, percebe se você é o centro do seu próprio universo ou se está desesperadamente tentando fazer dele esse centro. Uma mulher que falha nesse teste demonstra o que Jung chamaria de horror do vazio interior. A vida dela, como a lua, não tem luz própria e apenas reflete a presença dele. Quando ele está por perto, ela brilha. Quando ele vai embora, ela mergulha na escuridão e no frio. A existência dela congela na expectativa. Ela checa o celular o tempo todo, analisa o status online dele, relê mensagens antigas tentando encontrar significados ocultos. O dia dela não é estruturado em torno dos próprios compromissos, mas sim da possível aparição dele. Ela recusa convites de amigos, falta à academia, abandona seus hobbies na esperança de que ele possa ligar de repente. O amor dela não é o presente de uma pessoa livre, mas a exigência desesperada de uma alma ferida, uma necessidade de preencher seu vazio interior, silenciar sua ansiedade, salvá-la de si mesma. O homem, mesmo mais apaixonado, começa a se sentir não como um convidado bem-vindo, mas como um salvador obrigado a trabalhar sem parar, sem direito à folga. Ele se sente sufocado. A dependência dela, que ela confunde com profundidade de sentimento, é sentida por ele como um fardo invisível e pesado, como uma responsabilidade pela felicidade dela para a qual ele nunca se comprometeu. Jung diria que uma mulher assim projeta seu próprio eu não realizado e seu animus não desenvolvido no homem. Ela busca nele o que não conseguiu encontrar e cultivar em si mesma, sentido, alegria, apoio, um núcleo interior. Mas nenhum ser humano consegue suportar esse tipo de projeção. Cedo ou tarde, o homem instintivamente começará a se afastar, a se salvar, a simplesmente buscar um pouco de ar fresco para não ser consumido por essa necessidade sem fundo. Agora, vamos observar uma mulher que passa por esse teste com facilidade e naturalidade. A vida dela é plena. Ela não é como um vaso vazio esperando para ser preenchido, mas como um rio que flui por si só. Ela tem seus próprios interesses, suas próprias paixões, seus próprios amigos, seus próprios objetivos. Ela pode ser apaixonada pelo trabalho, estar escrevendo um livro, aprendendo um novo idioma, dançando tango ou cultivando violetas. Quando ele liga, ela fica genuinamente feliz. Mas se ele não liga, o mundo dela não desmorona. A luz interior dela não se apaga. Ela pode ir ao teatro sozinha e aproveitar. Ela pode se envolver tanto em um livro que passa a noite inteira lendo, esquecendo do celular. Ela não espera. Ela vive. O amor dela não é uma tentativa de segurar, mas um convite para compartilhar. O comportamento dela não diz, você é o meu mundo. Diz, eu tenho meu próprio mundo lindo e rico, e ficaria feliz se você se tornasse a parte mais preciosa e importante dele. Você sente essa diferença colossal? Isso não é frieza nem indiferença. Isso é autossuficiência. É o que Jung chamou de resultado da individuação bem-sucedida, o processo de se tornar um indivíduo completo, psicologicamente adulto. Uma mulher assim encontrou sua própria fonte interna de luz e não espera que outra pessoa brilhe por ela. O que um homem sente ao lado de uma mulher assim? Ele não sente sufocamento, mas liberdade. Ele não sente o peso da responsabilidade, mas um interesse incrível e intoxicante. Ele quer conhecer o mundo dela, desvendar seus mistérios, entender o que a faz ser tão viva e realizada. Para ele, ela não é um enigma que precisa ser resolvido por medo de ofender, mas um livro cativante que se quer ler voluntariamente, saboreando cada página. Ele entende que ela escolhe estar com ele, não por solidão, não por tédio e nem por medo, mas porque ele é genuinamente valioso para ela como pessoa. E essa escolha consciente e livre é o maior valor para ele.
Ele percebe que ela não vai controlar cada movimento dele. Ela não vai exigir relatórios. Ela não vai se dissolver nele, perdendo a si mesma, e também não vai exigir o mesmo dele. Isso significa que, ao lado dela, ele também pode continuar sendo ele mesmo, sem perder sua liberdade, seu espaço, seus amigos. Ele enxerga o futuro não como uma gaiola dourada de obrigações e medos mútuos, mas como a união de dois indivíduos livres e fortes, dois águias voando lado a lado, mas não acorrentados um ao outro. E é exatamente esse tipo de mulher, autossuficiente e completa, que ele vai querer chamar de esposa. Não para salvá-la da solidão, mas para compartilhar com ela a plenitude da vida. Asterisco, asterisco, o terceiro teste, o teste da sua fraqueza. O grande espelho da aceitação. Asterisco, asterisco. Esse é um dos testes mais profundos, silenciosos e menos óbvios. Ele acontece no momento em que o homem se apresenta diante da mulher, não como um vencedor brilhante, mas em um momento de vulnerabilidade, sua sombra. Quando ele perde o emprego, fracassa em um projeto importante, comete um erro, está doente ou simplesmente se encontra em um estado depressivo e apático. Nesse momento, sua persona, a máscara de um homem forte, confiante e bem-sucedido, se quebra. E ele, consciente ou não, observa a reação dela, prendendo a respiração. A mulher que falha nesse teste reage com uma decepção mal disfarçada ou até mesmo com um desprezo arrogante. Ela pode começar a oferecer conselhos indesejados e excessivamente preocupados, criticá-lo por sua indecisão, compará-lo a conhecidos mais bem-sucedidos. Seus olhos transmitem uma pergunta silenciosa, mas ensurdecedora: e esse é o homem forte que eu escolhi? Ela pode começar a entrar em pânico, mas não por ele, e sim por si mesma, pensando em como o fracasso dele vai afetar o futuro dela, seu status, seu conforto. O apoio dela se torna condicional, e seu amor tão frágil quanto o gelo no outono. Jung explicaria isso dizendo que essa mulher se apaixonou não pelo homem em si, mas pela projeção que fez dele. Ela se apaixonou pelo seu animus, sua imagem interior ideal de um homem que deve ser sempre forte, bem-sucedido e confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela se apaixonou por uma imagem, uma função, uma garantia de segurança. E quando a pessoa real e viva deixa de corresponder a essa imagem sem alma, a ilusão dela se desfaz, restando apenas irritação e medo. Ela é incapaz de aceitar a sombra dele, sua vulnerabilidade, seus medos, sua imperfeição. E isso significa que ela é incapaz de amar de verdade, de forma incondicional e madura. Nesse momento, o homem não se sente apenas decepcionado, ele se sente traído em seu momento de maior vulnerabilidade. Ele entende que é amado não por quem ele é, mas pelo que pode oferecer. E é impossível construir um relacionamento de confiança e profundidade com uma mulher assim, porque ele sempre terá medo de mostrar sua fraqueza, sempre será forçado a usar sua armadura. Já outra mulher, na mesma situação, age de forma completamente diferente. Ela vê a dor dele, sua confusão, e não tenta salvá-lo, consertá-lo, criticá-lo ou inspirá-lo com frases feitas. Ela simplesmente está presente. Ela se torna um espaço de silêncio e aceitação. Ela pode trazer um chá para ele, cobri-lo com um cobertor, abraçá-lo sem dizer nada, ou simplesmente colocar a mão sobre a dele e dizer apenas algumas palavras. Estou com você. Vamos passar por isso juntos. Eu acredito em você, mesmo que agora você não acredite em si mesmo. Em seus olhos, não há pena humilhante nem desprezo frio. Há uma aceitação calorosa e tranquila. Ela não vê a fraqueza temporária dele como uma ameaça para si mesma. Ela vê um ser humano vivo, que agora não precisa de uma mãe controladora, mas sim de uma parceira amorosa. Jung diria que isso é a manifestação de uma personalidade madura e integrada, capaz de verdadeira empatia. Ela ama não a máscara dele, mas a sua essência. Ela é capaz de suportar a sombra dele porque aceitou e conheceu a sua própria. Ela sabe que a força não está em nunca cair, mas em ter coragem para se levantar. E ela está pronta para estar ao lado dele durante as quedas, não julgando, mas apoiando.
O que um homem sente ao receber uma reação assim? Ele sente algo além do amor. Ele sente uma conexão profunda, quase sagrada, segurança e uma gratidão silenciosa e infinita. Ele entende que encontrou a única pessoa diante de quem pode tirar sua armadura, aquela que o viu no seu pior momento e não se afastou, mas estendeu a mão. Esse é um momento de verdade que apaga todas as dúvidas. Ele entende que o amor dela não é um contrato de mercado baseado em seus sucessos, mas um porto seguro e silencioso para o qual ele sempre pode voltar de qualquer tempestade. É nesse momento de provação pela fraqueza que o homem toma uma decisão final e irrevogável. Ele entende, é com essa mulher que quero envelhecer, porque ela ama não as minhas conquistas, mas a minha alma. E essa percepção o leva diretamente a um pedido de casamento. O quarto teste, o teste do não, o grande espelho do respeito. Asterisco o quê? O que poderia ser mais simples, ao que parece, do que a capacidade de uma mulher dizer não? Mas Jung ensinou que, por trás dessa palavra curta, mais poderosa, não, está toda a estrutura de uma personalidade, sua história e seu grau de liberdade. Esse teste acontece constantemente em dezenas de pequenas coisas do dia a dia. Quando ele sugere ir a um restaurante de que ela não gosta, quando ele quer assistir a um filme que não interessa a ela, quando ele pede algo que vai contra seus planos pessoais, valores ou princípios. Uma mulher que tem medo de dizer não falha nesse teste de forma espetacular, sem nem perceber. Ela sempre concorda, mesmo que tudo dentro dela proteste e se contraia. Ela sacrifica seus próprios desejos para agradá-lo, para não parecer egoísta, para evitar qualquer indício de conflito. Ela acha que, com sua complacência e conveniência, está comprando o amor e o carinho dele. Mas, na verdade, ela está cavando um buraco fundo tanto para si mesma quanto para o relacionamento. Primeiro, e mais importante, ela trai a si mesma. Toda vez que ela diz sim quando sua alma grita não, ela comete uma microtraição contra si mesma, contra sua autenticidade. Dentro dela, nas profundezas de sua sombra, acumulam-se um ressentimento surdo e uma irritação não dita, que mais cedo ou mais tarde vão explodir na forma de passivo-agressividade, doenças psicossomáticas ou um acesso histérico repentino e inadequado por causa de algo totalmente trivial. Jung chamaria isso de rebelião de uma alma reprimida. Em segundo lugar, paradoxalmente, ela se desvaloriza aos olhos dele. Em um nível inconsciente, um homem deixa de respeitar alguém que não tem limites, não tem opinião própria, não tem firmeza. O constante e infalível sim dela vira um ruído de fundo. Isso perde seu valor e seu peso. Ele começa a enxergá-la como uma função, um acessório conveniente para a vida dele, em vez de uma personalidade separada, interessante e imprevisível. Ele pode até gostar da conveniência dela, mas nunca vai querer se casar com uma função. Ele vai querer se casar com uma personalidade. Agora, imagine uma mulher que sabe dizer não. Ela não faz isso por birra, nem por vontade de discutir ou para exibir seu caráter. Ela diz isso com calma, com um sorriso, mas de forma firme e sem culpa. Amor, não sou muito fã desse tipo de comida. Que tal eu escolher o lugar hoje e você escolhe da próxima vez? Estou tão cansada hoje e estava sonhando em passar a noite com um livro. Que tal irmos ao cinema amanhã? Agradeço por ter perguntado, mas infelizmente não posso ajudar com isso. Entra em conflito com meus planos para a noite. O que ele ouve nesse momento? Ele não ouve uma rejeição pessoal. Ele percebe que essa mulher tem seu próprio mundo, seus próprios desejos, seus próprios limites, sua própria vida. Ele vê que ela se respeita, respeita seu tempo e seus sentimentos. E uma pessoa que se respeita automaticamente conquista o respeito dos outros. O não dela, raro mais consciente, dá um valor e um peso incríveis ao seu sim. Quando ela concorda com algo, ele sabe que é uma escolha sincera e livre dela, não um sacrifício ou uma concessão covarde. Jung diria que a capacidade de dizer não é um sinal de uma personalidade saudável, psicologicamente separada das projeções parentais.
É a voz do seu adulto interior, não de uma criança assustada que teme ser punida por desobediência. Ela não tem medo de decepcioná-lo porque sua autoestima não depende da aprovação momentânea dele. A reação de um homem diante de tal comportamento é multifacetada. A princípio, ele pode ficar surpreso, já que talvez esteja acostumado à obediência feminina. Mas então, se ele próprio for maduro o suficiente, surge um respeito profundo e genuíno. Ele começa a enxergar um mistério nela, uma personalidade que precisa ser descoberta, cujo favor deve ser conquistado não por pressão, mas por interesse e atenção. Ele entende que ela não vai se dissolver nele, não vai se tornar sua sombra. Ela caminhará ao lado dele como uma parceira igual, com sua própria opinião e seu próprio mundo. Esse teste do não é um teste para verificar a presença de um núcleo interior. O homem instintivamente procura uma mulher em quem possa se apoiar nos momentos difíceis, mas só é possível se apoiar em algo que tenha sua própria estabilidade e estrutura. Uma mulher submissa, sem personalidade, não é um apoio. Ela é um pântano que te arrasta para baixo com sua passividade e ressentimentos ocultos. Uma mulher que tem seus próprios limites e seu firme não é uma rocha, lavada pelas ondas, mas inabalável. E é sobre essa rocha que um homem vai querer construir uma fortaleza chamada família. O quinto teste, o teste da alegria, o grande espelho da fonte. Esse é o teste mais brilhante, mais sutil e talvez o mais difícil de compreender. Não se trata de como você lida com as dificuldades, mas de onde você tira sua alegria. Um homem, inconscientemente, como se tivesse um radar sensível, observa, será que ele é a única fonte da felicidade dela? Ou será que ela tem seu próprio gerador interno e autônomo de luz? A mulher que não passa nesse teste é como um vampiro emocional. Um buraco negro que exige energia constantemente do exterior. Ela espera que ele anime, a entretenha, preencha sua vida cinza com sentido e cor. Se ele está de mau humor, o dia dela automaticamente também está arruinado. Se ele está ocupado e não pode dar atenção a ela, ela fica entediada, sofre e sente ressentimento. A felicidade dela é um derivado da atenção e do estado de espírito dele. Ela constantemente exige provas de amor, flores, presentes, elogios, porque não sente seu próprio valor e tenta validá-lo através dele. Uma mulher assim se torna um fardo insuportável para o homem. Ele se sente responsável não só pelas próprias emoções, mas também pelas dela. Isso é tremendamente exaustivo. Ele começa a evitá-la porque não consegue relaxar perto dela, não pode ficar triste, cansado ou simplesmente ser ele mesmo, pois isso vai afetá-la imediatamente, e ele terá que salvá-la. Ele procurava uma união e acabou em uma dependência emocional, onde ele é o doador eterno de energia e ela é a receptora eterna. Jung diria que uma mulher assim não completou o processo de individuação. Ela nunca se encontrou, nunca achou seu centro interior, que, segundo os ensinamentos dele, é a fonte da verdadeira alegria, independente das circunstâncias externas. Agora, imagine uma mulher que irradia de dentro para fora. Ela sabe encontrar alegria nas coisas simples. O sol da manhã, uma boa música, o cheiro do café, um livro interessante, um passeio no parque. Ela consegue rir de verdade das próprias piadas. Ela se dedica ao trabalho com paixão e entusiasmo, seja na ciência, na arte ou criando filhos. O bom humor dela não depende de ele ter ligado ou não. Ela não espera que ele a faça feliz. Ela já é feliz e está pronta para compartilhar essa felicidade com ele. A alegria dela é contagiante e leve. Perto dela, o homem se sente à vontade e tranquilo. Ele não se sente em dívida. Ele se sente como um convidado bem-vindo em uma celebração da vida que ela promove, antes de tudo, para si mesma. Ela não exige, ela oferece. A presença dela não é um problema a ser resolvido, mas um recurso que também o preenche. O Dr. Jung ensinou que o encontro com uma personalidade inteira é sempre curador.
Uma mulher que encontrou a fonte da alegria dentro de si mesma se torna essa curadora para o seu homem. Ela não drena a energia dele, ela a multiplica. Ele vê nela não um poço sem fundo de necessidades, mas um rio cheio e brilhante de vida, e instintivamente quer nadar nesse rio com ela. Quando um homem percebe que uma mulher é capaz de ser feliz sozinha, ele tira a principal conclusão decisiva: como ela, minha vida vai se tornar melhor, mais completa, mais iluminada. Ele não tem medo de um futuro ao lado dela porque sabe que ela não colocará sobre ele o fardo insuportável da responsabilidade por sua felicidade. Ela já conseguiu cumprir essa tarefa sozinha. Ele vê nela não apenas uma mulher que deseja, mas a personificação da própria vida irradiante, generosa, calorosa e autossuficiente. E o desejo de unir seu destino a uma fonte de luz como essa se torna não apenas uma escolha lógica, mas a única escolha natural possível para ele. Ele quer se casar não para fazê-la feliz, mas para ser imensamente feliz ao lado dela. Esses 5 testes do amor e conflito, solidão, fraqueza, recusa e alegria, e não são um plano astuto masculino nem uma lista de exigências. Eles são a linguagem do inconsciente, universal e tão antiga quanto o próprio mundo. É a forma como uma alma passa a conhecer outra alma, ultrapassando palavras e máscaras sociais. E, como você deve ter notado, todos esses testes, todos esses 5 grandes espelhos, essencialmente refletem a resposta para uma única e principal pergunta. A mulher se tornou ela mesma? Ela encontrou sua completude, a si mesma, seu apoio interior? Portanto, pare de pensar em como passar nos testes dele. Esse é um caminho neurótico e falso que leva apenas à tensão, à falsidade e, no fim, ao fracasso. Volte seu olhar não para ele, mas para dentro de si mesma. Trabalhe não para agradá-lo, mas para encontrar a si mesma. Aprenda a suportar a tensão do conflito sem perder sua dignidade. Preencha sua vida com seu próprio significado e luz, sem esperar que outra pessoa faça isso por você. Aceite sua sombra, sua vulnerabilidade, e permita que ele tenha as dele. Aprenda a dizer o não firme, para que o seu sim ganhe o peso genuíno do ouro. Busque e encontre a fonte da alegria dentro de si, em sua própria alma. Quando você se torna a mulher que passa facilmente por todos esses testes, não porque se preparou especificamente, mas porque essa é sua essência genuína e completa, a questão do casamento se resolverá sozinha. Isso deixará de ser um objetivo em si para você, uma fonte de ansiedade. Você não ficará mais esperando por isso. Porque o grande prêmio nesse grande jogo chamado vida não é um homem ou um anel no seu dedo. O grande prêmio é você, uma mulher inteira, forte, radiante, que vive sua própria vida autêntica, não emprestada. É para uma mulher assim que um homem não apenas aparece. Ele corre, com medo de chegar tarde, com medo de perder um milagre. Porque uma união com ela não é apenas um casamento, é o encontro de 2 universos que dá origem a uma nova estrela. É o que Jung chamou de o grande mistério da união alquímica, disponível apenas para aqueles que ousaram trilhar seu caminho de individuação, que ousaram se tornar quem realmente são. E acredite, essa jornada vale qualquer esforço.